Ela tenta arrumar a gravata dele. Assim está bom? Ele responde ainda não, ainda aperta mais um pouco. E naquele toque, ela descobriu que o perigo não estava na gravata, mas nele. Isabela Costa nunca imaginou que um simples trabalho como organizadora de eventos poderia levá-la aos salões mais elegantes de São Paulo. Aos 27 anos, havia construído uma reputação sólida, organizando casamentos e festas corporativas. Mas o evento de hoje era diferente. Um leilão beneficente no Copacabana Palace que reuniria a elite empresarial do país. Tudo precisava estar perfeito. "Isabela, os arranjos florais chegaram!" gritou Mariana, sua assistente, do outro lado do salão principal do hotel. Era uma manhã de sábado agitada. Isabela corria de um lado para o outro verificando cada detalhe. A iluminação, a disposição das mesas, o cardápio do jantar, a ordem dos lotes que seriam leiloados. Seu cabelo castanho estava preso em um coque prático e ela usava um tailleur preto discreto que lhe dava ar profissional sem chamar muita atenção. "Perfeito, coloca as orquídeas brancas nas mesas principais e as vermelhas nas laterais", instruiu ela, consultando sua prancheta repleta de anotações. O evento começaria às 19 horas e eram apenas 10 horas da manhã. Mas Isabela sabia que, na organização de eventos de alto padrão, cada minuto era crucial, especialmente quando o cliente principal era Rodrigo Almeida, um dos empresários mais exigentes e influentes do país. Ela ainda não o havia conhecido pessoalmente. Todas as negociações haviam sido feitas através de sua assistente executiva, mas a reputação dele a precedia. Perfeccionista, direto ao ponto e conhecido por não tolerar erros. A empresa dele, Almeida Holdings, estava patrocinando o evento inteiro, e o sucesso da noite poderia abrir portas importantes para a empresa de Isabela. "Isabela", Mariana se aproximou com uma expressão preocupada. "Temos um problema com o sistema de som. O técnico disse que vai atrasar pelo menos 1 hora." O estômago de Isabela se contraiu. 1 hora? "Mariana, não podemos ter atraso no teste de som. Os convidados começam a chegar às 18h30. Eu sei. Já liguei para a nossa empresa de backup, mas..." "Sem mas", interrompeu Isabela, já pegando o telefone. "Vou resolver isso agora." Ela passou os próximos 40 minutos fazendo uma série de ligações urgentes, negociando com fornecedores e conseguindo uma equipe de emergência para substituir a original. Quando finalmente desligou o último telefone, percebeu que estava suando levemente apesar do ar-condicionado. "Resolvido", disse ela para Mariana. "A nova equipe chega em 15 minutos. "Como você faz isso?", perguntou a assistente admirada. "Sempre encontra uma solução." Isabela sorriu, ajustando uma mecha de cabelo que havia escapado do coque. Experiência e uma lista muito grande de contatos de emergência. Às 14h, quando estava verificando a disposição final das mesas, Isabela ouviu passos firmes se aproximando pelo corredor de mármore do hotel. Virou-se e sentiu o ar faltar por um momento. O homem que se aproximava era alto, cerca de 1,85 m, com cabelos escuros penteados de forma impecável e olhos azuis penetrantes. Usava um terno cinza escuro perfeitamente ajustado, mas Isabela notou imediatamente que algo estava errado. Sua gravata estava torta, como se ele tivesse tentado arrumá-la rapidamente no elevador. "Você deve ser Isabela Costa", disse ele, estendendo a mão. A voz era grave e confiante. "Rodrigo Almeida." Por um segundo, Isabela ficou sem palavras. Não era apenas que ele era mais jovem e atraente do que esperava. Devia ter no máximo 35 anos. Era a presença dele, uma energia quase magnética que fazia o ar ao redor parecer mais denso. "Senhor Almeida", conseguiu dizer, apertando a mão dele. O toque foi firme e durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para ela sentir um calafrio que subiu pelo braço. "É um prazer finalmente conhecê-lo." "O prazer é meu. Ouvi falar muito bem do seu trabalho." Rodrigo olhou ao redor do salão, analisando cada detalhe com olhos críticos. "Impressionante. Exatamente o que discutimos." Isabela sentiu um alívio imenso, mas tentou não demonstrar. "Obrigada. Ainda estamos fazendo os ajustes finais, mas tudo estará pronto no horário." "Tenho certeza de que sim", disse Rodrigo, mas então algo chamou sua atenção. Ele franziu ligeiramente as sobrancelhas, como se algo o incomodasse. "Há algum problema?"
Perguntou Isabela, seguindo o olhar dele. Não com o evento, respondeu Rodrigo. Mas... Ele hesitou, passando a mão pelo pescoço de forma quase inconsciente. Esta gravata está me irritando o dia todo. Não consigo deixá-la no lugar certo. Isabela olhou para a gravata dele. Uma peça de seda azul marinho de excelente qualidade, mas estava claramente torta e mal ajustada. Posso? Perguntou ela, antes mesmo de pensar no que estava fazendo. Rodrigo pareceu surpreso pela oferta, mas assentiu. Se não se importa... Isabela se aproximou dele, consciente de repente de como ele era alto e de como podia sentir seu perfume, algo masculino e sofisticado. Ela ergueu as mãos até a gravata dele, tentando ignorar o fato de que estava praticamente tocando seu pescoço. Assim está bom? Perguntou ela, ajustando o nó e tentando manter as mãos firmes apesar do nervosismo súbito. Rodrigo a observou trabalhar, e Isabela podia sentir o olhar dele em seu rosto. Quando ela levantou os olhos para verificar o resultado, seus olhares se encontraram a uma distância muito pequena. Ainda não, disse ele suavemente, sua voz tendo baixado para quase um sussurro. Aperta mais um pouco. O coração de Isabela acelerou. Havia algo na forma como ele disse isso, uma intensidade em seus olhos azuis que fez algo se mexer em seu estômago. Ela tentou se concentrar na tarefa, ajustando novamente a gravata, mas estava dolorosamente consciente da proximidade entre eles. Assim? Perguntou ela novamente, sua própria voz saindo mais rouca que pretendia. Perfeito, murmurou Rodrigo, mas não se afastou imediatamente. Eles ficaram assim por alguns segundos, olhando nos olhos um do outro, até que Isabela se deu conta de onde estavam e se afastou rapidamente. Pronto, disse ela, tentando recuperar a compostura profissional. Agora está perfeita. Rodrigo ajustou o paletó, sorrindo de forma quase imperceptível. Obrigado. Parece que você tem talento para muito mais do que organizar eventos. Apenas prestando atenção aos detalhes, respondeu Isabela, tentando ignorar o calor que sentia nas bochechas. Gosto disso, disse Rodrigo, e havia algo em sua voz que fez Isabela suspeitar que ele não estava se referindo apenas à organização de eventos. Nos vemos às 19 horas então. Enquanto o observava se afastar, Isabela levou a mão inconscientemente ao pescoço, ainda sentindo o fantasma da proximidade dele. Não fazia ideia de que aqueles poucos segundos arrumando uma gravata torta haviam acabado de mudar o curso de sua vida completamente. O resto da tarde passou como um borrão para Isabela. Ela tentou se concentrar nos preparativos finais. Verificou o cardápio uma última vez, supervisionou a montagem do palco do leilão, conferiu a lista de convidados VIP, mas sua mente insistia em voltar àquele momento com Rodrigo, a forma como ele havia olhado para ela quando ela estava arrumando sua gravata. Você está estranha, comentou Mariana enquanto ajudavam a dispor os catálogos do leilão nas mesas. Aconteceu alguma coisa? Nada demais, mentiu Isabela, ajustando um arranjo floral que já estava perfeito. Apenas nervosa com o evento. Nervosa? Você nunca fica nervosa. Lembra do casamento da filha do governador? Quando começou a chover torrencialmente e você organizou tudo para ser transferido para dentro em 15 minutos? Isabela sorriu, lembrando-se do caos daquele dia. Era verdade. Ela era conhecida por manter a calma em qualquer situação, mas alguma coisa sobre Rodrigo Almeida havia mexido com seu equilíbrio de uma forma que não conseguia explicar. Às 17 horas, Isabela foi para seu quarto no hotel para se trocar. Havia reservado uma suíte pequena para poder se preparar e ficar disponível durante todo o evento. Escolheu um vestido preto elegante, de corte clássico, que valorizava sua silhueta sem ser ousado demais. Afinal, ela estava trabalhando, não era uma convidada. Quando voltou ao salão às 18 horas, ficou satisfeita ao ver que tudo estava exatamente como havia planejado. As luzes âmbar criavam uma atmosfera sofisticada, as mesas estavam impecavelmente arranjadas e o palco do leilão estava preparado com a iluminação perfeita para destacar os itens que seriam oferecidos. Os primeiros convidados começaram a chegar pontualmente às 18h30. Isabela se posicionou discretamente próxima à entrada, observando e certificando-se de que tudo corria conforme o planejado. Via rostos conhecidos das páginas sociais, empresários, socialites, políticos, artistas.
Isabela, uma voz familiar fez seu coração dar um pulo. Ela se virou para encontrar Rodrigo se aproximando, agora acompanhado por uma mulher loira deslumbrante em um vestido vermelho que custava provavelmente mais que o aluguel de um mês de Isabela. Senhor Almeida, cumprimentou ela profissionalmente. Como está sendo o evento? Impecável, como esperado, respondeu Rodrigo. Quero apresentar Camila Monteiro, nossa principal investidora na fundação. Isabela apertou a mão da mulher, que a cumprimentou com um sorriso educado, mas frio. Era claro que Camila a via como apenas mais uma prestadora de serviços. O evento está lindo, disse Camila, mas sem realmente olhar para Isabela. Seus olhos estavam fixos em Rodrigo. Você sempre escolhe os melhores fornecedores. Havia uma intimidade na forma como Camila tocou levemente o braço de Rodrigo, que não passou despercebida por Isabela. Eles tinham alguma história juntos, isso era óbvio. Isabela é muito mais que uma fornecedora, disse Rodrigo olhando diretamente para ela. É uma artista. Cada detalhe foi pensado e executado perfeitamente. Isabela sentiu um calor subir por seu pescoço. A forma como ele estava olhando para ela, a intensidade em sua voz, não era apenas um elogio profissional. Que doce, comentou Camila, mas havia uma frieza em sua voz. Bem, Rodrigo, devemos ir cumprimentar os Silveira. Eles acabaram de chegar. Rodrigo hesitou por um momento, seus olhos ainda fixos em Isabela. Claro, Isabela, nos vemos depois do leilão. Não era uma pergunta, era uma afirmação. E algo na forma como ele disse isso fez o estômago de Isabela se contrair. O jantar transcorreu sem problemas. Isabela circulava discretamente pelo salão, supervisionando o serviço e resolvendo pequenos problemas antes que se tornassem grandes. Mas não conseguia evitar de notar Rodrigo em sua mesa principal, sendo claramente cortejado por Camila, que não saía de seu lado. Durante o leilão, Isabela se posicionou nos fundos do salão de onde podia observar tudo. O leiloeiro estava em grande forma, conseguindo preços excelentes para os itens doados. Quando chegou ao lote principal, uma viagem para as Maldivas doada pela própria empresa de Rodrigo, a competição ficou acirrada. Temos 40 mil, anunciou o leiloeiro. Alguém dá 45? Camila ergueu discretamente a plaquinha. 45 mil com a senhora do vermelho. 50 mil? Um empresário do outro lado do salão acenou. 50 mil. Alguém dá 55? Isabela observou a dinâmica, notando como Rodrigo parecia ligeiramente desconfortável com a competição envolvendo Camila. Quando o lance chegou a 70 mil reais, apenas Camila e outro homem continuavam na disputa. 75 mil, ofereceu Camila, claramente determinada. 75 mil com a senhora. 80 mil? O outro competidor hesitou e balançou a cabeça negativamente. 80 mil. Uma voz masculina grave ecoou pelo salão. Todos se viraram, surpresos. Era Rodrigo quem havia feito o lance, competindo diretamente contra Camila. A expressão no rosto dela era de choque e algo que parecia ser humilhação. 80 mil com o senhor Almeida, disse o leiloeiro, claramente surpreso também. Alguém dá 85? Camila olhou para Rodrigo com uma expressão que Isabela não conseguiu interpretar completamente. Mas havia mágoa ali. Ela balançou a cabeça. Vendido por 80 mil reais. O salão aplaudiu, mas Isabela podia sentir a tensão que havia se instalado na mesa principal. Camila se levantou abruptamente e saiu do salão, visivelmente perturbada. Rodrigo não foi atrás dela. O resto do leilão passou rapidamente, arrecadando mais de R$500 mil para a fundação. Os convidados começaram a se dispersar por volta das 23 horas, e Isabela finalmente pôde relaxar um pouco, sabendo que o evento havia sido um sucesso completo. Ela estava supervisionando a limpeza inicial quando sentiu uma presença atrás dela. Parabéns, disse Rodrigo. Foi um evento extraordinário. Isabela se virou, notando que ele havia afrouxado a gravata que ela havia arrumado mais cedo. Somehow, isso o fazia parecer mais acessível, menos intimidador. Obrigada. A arrecadação superou nossas expectativas. Não estava falando apenas da arrecadação, disse ele, se aproximando ligeiramente. Estava falando de você. Sua atenção aos detalhes, sua forma de resolver problemas. É impressionante. Isabela sentiu novamente aquela corrente elétrica que havia sentido mais cedo. Apenas fazendo o meu trabalho. Não,
Você fez muito mais que isso. Rodrigo parou bem próximo a ela. E quero discutir algo com você. Algo sobre trabalhos futuros. Que tipo de trabalhos? Que tal discutirmos isso durante um jantar? Amanhã à noite? O convite a pegou completamente desprevenida. Senhor Almeida. Rodrigo, corrigiu ele suavemente. E antes que diga que não mistura negócios com prazer, deixe-me esclarecer que seria estritamente profissional. Tenho uma proposta que pode interessar você. Isabela hesitou. Sabia que aceitar seria complicado, especialmente considerando o que havia sentido durante as poucas interações que tiveram. Mas a curiosidade e a oportunidade profissional eram tentadoras demais. Está bem, disse ela finalmente, mas realmente precisa ser profissional. Rodrigo sorriu e foi a primeira vez que ela ouviu sorrir genuinamente. Claro, puramente profissional. Mas a forma como ele olhou para ela quando disse isso não tinha nada de profissional. Isabela passou o domingo inteiro tentando decidir o que vestir para o jantar com Rodrigo. Havia dito a si mesma repetidas vezes que era apenas uma reunião de negócios, mas não conseguia ignorar a ansiedade que sentia no estômago toda vez que pensava em vê-lo novamente. Estava no seu apartamento em Pinheiros, um espaço pequeno, mas aconchegante, que havia decorado com cuidado ao longo dos anos. Seu closet estava espalhado pela cama, vestidos profissionais demais, outros casuais demais, alguns que enviavam mensagens que ela não tinha certeza se queria enviar. Meu Deus, Isa, é só um jantar de negócios, disse para si mesma no espelho. Finalmente escolheu um vestido azul marinho de corte clássico. Elegante, mas não provocativo, com um blazer que podia tirar se o ambiente fosse mais casual. Rodrigo havia marcado no Fasano, um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. Isabela chegou pontualmente às 20 horas, sentindo-se ligeiramente intimidada pela elegância do ambiente. O maître a conduziu até uma mesa reservada numa área mais reservada do restaurante. Rodrigo já estava lá, vestindo uma camisa social branca sem gravata e um blazer escuro. Quando a viu se aproximar, ele se levantou e Isabela notou como os olhos dele percorreram sua silhueta rapidamente antes de encontrar os dela. Você está linda, disse ele, puxando a cadeira para ela. Obrigada, murmurou Isabela, tentando ignorar como o elogio a afetou. Lugar bonito. Espero que goste de comida italiana. O chefe aqui é excepcional. Eles pediram vinho, um Brunello que custava mais do que Isabela gastava em alimentação num mês inteiro, e passaram os primeiros minutos discutindo o sucesso do evento da noite anterior. Rodrigo contou que a fundação havia ficado extremamente satisfeita com a arrecadação. Então, disse Isabela depois que fizeram os pedidos, que proposta é essa que você mencionou? Rodrigo tomou um gole de vinho, claramente escolhendo suas palavras cuidadosamente. A Almeida Holdings está expandindo suas operações internacionais. Vamos abrir escritórios em Miami e Lisboa nos próximos 6 meses. Impressionante, disse Isabela, genuinamente interessada. Deve ser um projeto imenso. É, e vai requerer uma série de eventos corporativos, lançamentos, recepções para clientes e investidores. Rodrigo se inclinou ligeiramente para a frente. Estou oferecendo para sua empresa ser responsável por toda a organização desses eventos. Isabela quase engasgou com o vinho. Todos? Rodrigo, isso seria o maior contrato da minha carreira. Eu sei. É por isso que precisa ser discutido adequadamente. Ele sorriu. Estamos falando de pelo menos 20 eventos nos próximos 2 anos. Orçamento total na casa dos milhões. A cabeça de Isabela estava girando. Era uma oportunidade que poderia transformar completamente sua empresa, elevá-la a um nível que ela jamais havia sonhado alcançar. Por que eu? Perguntou ela. Existem empresas muito maiores com mais experiência internacional, porque você tem algo que essas empresas grandes perderam, disse Rodrigo, seus olhos azuis fixos nos dela. Paixão. Atenção pessoal aos detalhes. E por que? Ele hesitou. Porque confio em você. Havia algo na forma como ele disse, confio em você, que fez o coração de Isabela acelerar. Não era apenas confiança profissional. Havia algo mais profundo ali. Seria um compromisso enorme, disse ela, tentando manter a conversa no âmbito profissional. Eu teria que viajar frequentemente,
reestruturar minha empresa. Teria todo o suporte necessário. Orçamento ilimitado para contratar pessoal adicional, consultores internacionais, whatever você precisasse. A entrada chegou, um carpaccio de salmão que parecia uma obra de arte. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em pensamentos. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Isabela finalmente. Claro. Ontem à noite, no leilão, por que você disputou contra Camila pela viagem? Ela claramente não gostou. Rodrigo ficou quieto por um momento, brincando com o garfo. Camila e eu temos uma história complicada. Vocês namoraram? Por 2 anos. Terminamos há 6 meses. Ele olhou diretamente para Isabela. Ela tem dificuldade em aceitar que acabou. E acabou mesmo? Completamente, disse Rodrigo sem hesitação. Camila é uma mulher incrível, mas não éramos compatíveis. Ela via nosso relacionamento como uma fusão de conveniência. 2 famílias poderosas se unindo. Eu queria algo mais real. Mais real como? Rodrigo a estudou por um momento. Como alguém que me desafie intelectualmente, que tenha paixão pelo que faz, que não esteja interessada em mim apenas pelo que posso oferecer financeiramente. A intensidade em sua voz fez Isabela se sentir ligeiramente tonta. Rodrigo, desculpe, disse ele, parecendo perceber que havia sido muito direto. Não era minha intenção tornar isso pessoal. Não se desculpe. Só, isso é muito para processar. O prato principal chegou. Ela havia pedido risoto de cogumelos. Ele escolheu o salmão grelhado. A conversa retornou para assuntos mais seguros. Detalhes logísticos do projeto, cronogramas, expectativas. Você precisa de tempo para pensar? Perguntou Rodrigo quando terminaram de comer. Preciso, admitiu Isabela. É uma decisão que vai impactar toda a minha vida. Claro, mas Isabela... Ele estendeu a mão por cima da mesa, tocando levemente a dela. Quero que saiba que essa proposta é séria. Não tem nada a ver com o que está acontecendo entre nós. O que está acontecendo entre nós? Perguntou ela, mesmo sabendo a resposta. Você sabe o que está acontecendo, disse Rodrigo suavemente. Senti desde o momento que você arrumou minha gravata ontem. O toque da mão dele na sua estava enviando ondas de calor pelo braço de Isabela. Rodrigo, isso não pode acontecer. Se eu aceitar trabalhar para você, então não aceite, disse ele simplesmente. Isabela o olhou, surpresa. O quê? Se a única coisa impedindo isso entre nós é uma relação profissional, então esqueça a proposta de trabalho. Você está maluco? É a oportunidade da minha vida. E você pode ser a oportunidade da minha vida, disse Rodrigo intensamente. O ar entre eles ficou carregado de tensão. Isabela podia sentir seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Rodrigo, nós mal nos conhecemos. Então me dê uma chance de te conhecer melhor, disse ele, apertando suavemente sua mão. Sem contratos de trabalho, sem complicações profissionais. Apenas nós dois. Isabela se sentiu perdida nos olhos dele. Havia uma sinceridade ali que a tocou profundamente, mas também um perigo que a assustava. É muita coisa para uma noite, disse ela finalmente, retirando gentilmente a mão. Preciso ir para casa e pensar. Rodrigo assentiu, claramente desapontado, mas respeitoso. Claro, posso levá-la? Não, obrigada. Vou de Uber. Eles saíram do restaurante juntos, e Rodrigo esperou com ela até o carro chegar. Quando o Uber parou na frente deles, ele segurou a porta. Isabela, disse ele suavemente, seja qual for sua decisão sobre o trabalho, espero que me dê uma chance de provar que o que estou sentindo é real. Antes que ela pudesse responder, ele se inclinou e beijou levemente sua testa. Foi um gesto simples, mas íntimo o suficiente para deixá-la sem fôlego. Durante toda a viagem para casa, Isabela não conseguiu parar de tocar o local onde ele havia beijado, sabendo que sua vida havia acabado de se complicar de uma forma que jamais havia imaginado. Isabela passou os 3 dias seguintes em um estado de constante agitação mental. Não conseguia se concentrar em nenhum dos projetos menores que estava organizando. Um aniversário de 50 anos, uma festa de inauguração de uma boutique. Sua mente estava constantemente voltando para Rodrigo, para a proposta dele, para o que havia sentido quando ele tocou sua mão. Você está impossível, declarou Mariana na quarta-feira de manhã, encontrando Isabela pela 3ª vez,
olhando para o vazio em vez de revisar o orçamento que tinham na mesa. O que está acontecendo? Isabela suspirou, finalmente desistindo de fingir que estava bem. Lembra do Rodrigo Almeida do evento de sábado? O gato empresário, claro, por quê? Ele me fez uma proposta. Os olhos de Mariana se arregalaram. Que tipo de proposta? Isabela contou sobre o jantar, sobre o contrato milionário, sobre a tensão óbvia entre eles. Omitiu apenas os detalhes mais íntimos da conversa. Espera, disse Mariana quando ela terminou. Você está me dizendo que o homem mais cobiçado de São Paulo está interessado em você e ofereceu o maior contrato da nossa carreira, e você está aqui se remoendo ao invés de estar comemorando? Não é tão simples assim, Mari. Se eu aceitar o trabalho e algo der errado entre nós pessoalmente, e se você recusar o trabalho e perder as duas oportunidades? A pergunta atingiu Isabela em cheio. Era exatamente o que estava temendo. Naquele mesmo dia, às 14h, seu telefone tocou. O nome de Rodrigo apareceu na tela, fazendo seu coração dar um pulo. Alô? Isabela, oi. Como você está? A voz dele pelo telefone era ainda mais sedutora do que pessoalmente. Bem, obrigada. E você? Ansioso, disse ele honestamente, para saber sua resposta sobre a proposta. Rodrigo, eu ainda estou pensando... Eu sei, e não quero pressionar você. Na verdade, estou ligando por outro motivo. Ele pausou. Minha irmã está se casando no próximo fim de semana, em Campos do Jordão. E eu estava pensando, você gostaria de ir comigo? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Como sua acompanhante? Como minha acompanhante, confirmou ele. Seria uma oportunidade de nos conhecermos melhor em um ambiente mais relaxado, longe de questões de trabalho. Isabela fechou os olhos, sentindo-se dividida. Rodrigo, antes que diga não, deixe-me explicar. Vai ser um fim de semana inteiro. Chegamos sexta à tarde, casamento no sábado, voltamos domingo. Quartos separados, obviamente. Sem pressão, apenas tempo para conversar. E o contrato de trabalho? Esquecido por enquanto. Este convite não tem nada a ver com negócios. Isabela olhou pela janela de seu escritório, vendo o trânsito caótico de São Paulo. A ideia de um fim de semana nas montanhas era tentadora por si só, mas a perspectiva de passar tempo com Rodrigo era simultaneamente emocionante e aterrorizante. Posso pensar até amanhã? Claro. Mas Isabela? Sim, eu realmente espero que aceite. Naquela noite, Isabela ligou para sua melhor amiga, Sofia, que morava no Rio de Janeiro. Elas se conheciam desde a faculdade e Sofia sempre havia sido sua conselheira em questões do coração. Você está louca? Foi a primeira reação de Sofia depois de ouvir a história toda. O cara é rico, bonito, interessado em você e está oferecendo o negócio do século. Qual é exatamente o problema? O problema é que eu não misturo trabalho com vida pessoal, disse Isabela andando nervosamente pela sala de seu apartamento. É uma regra que sempre tive. Regras foram feitas para serem quebradas quando vale a pena, retrucou Sofia. Isa, você tem 27 anos e passa o tempo todo trabalhando. Quando foi a última vez que se permitiu sentir algo real por alguém? A pergunta doeu porque era verdadeira. Isabela havia tido alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas nada que a fizesse sentir o que havia sentido apenas olhando nos olhos de Rodrigo. E se der errado? E se der certo? Devolveu Sofia. Isa, você é a pessoa mais competente que conheço. Se alguém consegue navegar uma situação complicada dessas, é você. Depois da ligação, Isabela ficou acordada até tarde, pesando prós e contras. Quando finalmente adormeceu, sonhou com montanhas e um homem de olhos azuis que a fazia sentir-se viva de uma forma que não experimentava há anos. Na manhã seguinte, ligou para Rodrigo antes mesmo de tomar café. Aceito, disse ela assim que ele atendeu. Aceita o contrato? Aceito o convite para o casamento. Houve uma pausa e então ela ouviu o sorriso na voz dele. Ótimo. Passo para te buscar sexta às 15h. Rodrigo? Sim? Sobre o contrato. Ainda preciso de mais tempo para decidir. Sem pressão, disse ele. Vamos apenas aproveitar o fim de semana. Quando desligou, Isabela sentiu uma mistura de excitação e pânico. Havia acabado de aceitar passar um fim de semana inteiro com um homem que a fazia perder o controle, apenas estando na mesma sala que ela. Sexta-feira chegou mais rápido do que esperava. Isabela havia comprado um vestido novo para o casamento.
algo em tom de rosa antigo que a vendedora havia insistido que estava perfeito para ela. Arrumou uma mala pequena, incluindo roupas casuais para o resto do fim de semana. Às 15h em ponto, Rodrigo bateu na porta de seu apartamento. Quando ela abriu, sentiu novamente aquele impacto de vê-lo. Ele usava jeans escuros e uma camisa casual azul que realçava seus olhos, parecendo mais jovem e acessível do que no ambiente empresarial. "Pronta para a aventura?" perguntou ele sorrindo. "Pronta", mentiu Isabela pegando sua mala. Rodrigo insistiu em carregar a bagagem dela até o carro, uma BMW conversível que estava estacionada na frente do prédio. "É seu?" perguntou ela impressionada. "Um dos meus vícios", admitiu ele colocando as malas no porta-malas. "Gosto de dirigir quando preciso pensar." Durante a viagem de 2 horas até Campos do Jordão, eles conversaram sobre tudo e nada. Filmes favoritos, lugares que gostariam de conhecer, memórias da infância. Isabela descobriu que Rodrigo era surpreendentemente fácil de conversar, engraçado e inteligente de uma forma que ia muito além dos negócios. "Sua irmã é mais nova ou mais velha?" perguntou ela quando entraram na região serrana. 3 anos mais nova, Carolina. "Você vai adorar ela. É arquiteta, meio maluca, completamente apaixonada pelo noivo." "Como ele é?" "Fernando é advogado, cara decente. Eles se conheceram na faculdade e ficaram juntos desde então." Rodrigo olhou rapidamente para ela antes de voltar os olhos para a estrada. "É o tipo de relacionamento que sempre invejei um pouco." "Por quê?" "Porque eles se conheceram quando eram jovens e ingênuos, se apaixonaram pela pessoa real, não pela versão adulta bem-sucedida. Não há jogos, não há segundas intenções." Isabela entendeu o que ele estava dizendo. Na posição dele, devia ser difícil saber quando alguém estava interessado nele ou no que ele representava. "E você nunca teve isso?" Rodrigo foi quieto por um momento. "Pensei que sim, algumas vezes. Mas sempre havia algo artificial, como se estivéssemos representando papéis, em vez de sendo nós mesmos." Eles chegaram à pousada quando o sol estava se pondo, pintando as montanhas com tons dourados e rosa. O lugar era charmoso, uma construção em estilo suíço cercada por jardins cuidados e com vista para o vale. "É lindo", murmurou Isabela saindo do carro. "Carol escolheu bem", concordou Rodrigo. "Ela sempre teve bom gosto." No check-in, Isabela ficou aliviada ao confirmar que realmente tinham quartos separados, suítes adjacentes com varandas que davam para os jardins. "Jantar?" perguntou Rodrigo depois que se acomodaram. "Ou você prefere descansar?" "Jantar seria ótimo", disse Isabela. "Só preciso de alguns minutos para me trocar." Meia hora depois ela se encontrou com ele no lobby da pousada. Havia trocado a roupa casual de viagem por um vestido simples e elegante e notou como os olhos de Rodrigo se iluminaram quando a viu. "Você está linda", disse ele oferecendo o braço. Enquanto caminhavam para o restaurante da pousada, Isabela percebeu que pela primeira vez em dias sentia-se completamente relaxada. Talvez Sofia estivesse certa. Talvez algumas regras valessem a pena quebrar. O jantar no restaurante da pousada foi surpreendentemente íntimo. Eles conseguiram uma mesa próxima à lareira, com velas que criavam uma atmosfera aconchegante, contrastando com o friozinho da montanha. Isabela se permitiu relaxar pela primeira vez em dias, talvez pela mudança de ambiente ou pela forma como Rodrigo parecia diferente ali, mais genuíno, menos o CEO imponente que ela conhecia. "Conte-me sobre sua família", disse Rodrigo servindo vinho tinto para ambos. "Você é filha única? Tenho um irmão mais velho, Rafael. É médico em Ribeirão Preto, casado, 2 filhos." Isabela sorriu, mexendo no risoto de cogumelos que havia pedido. "Meus pais sempre acharam que eu deveria seguir um caminho mais estável como ele. Eles não aprovam sua carreira." "Não é que não aprovem, mas..." Ela hesitou. "Eles não entendem por que escolhi algo tão incerto. Para eles, sucesso significa estabilidade, salário fixo, plano de saúde." Rodrigo a observou atentamente. "E para você?" "Para mim, sucesso é fazer algo que me apaixone todos os dias, mesmo que seja mais arriscado." Isabela olhou nos olhos dele. "Acho que você entende isso melhor que qualquer pessoa." "Entendo perfeitamente", disse Rodrigo. "Meu pai queria que eu assumisse os negócios da família, uma empresa tradicional de importação que existe há 50 anos. Segura, lucrativa, mas completamente sem alma." "O que você fez?"
Trabalhei lá por 2 anos depois da faculdade, morrendo de tédio. Então, aos 25 anos, peguei minhas economias e criei a Almeida Holdings. Meu pai achou que eu tinha enlouquecido. E agora? Rodrigo sorriu, um sorriso que transformou completamente sua expressão. Agora ele diz que sempre soube que eu faria sucesso. Eles riram juntos, e Isabela percebeu como era fácil estar com ele quando não havia pressão profissional no ar. Era como se conhecesse uma versão completamente diferente de Rodrigo Almeida. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Disse ela quando terminaram a sobremesa. Pode, porque você realmente me convidou, e desta vez quero a verdade completa. Rodrigo ficou quieto por um momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Porque desde que você arrumou minha gravata no sábado, não consigo parar de pensar em você. A honestidade brutal da resposta deixou Isabela sem palavras momentaneamente. Eu sei que parece loucura, continuou ele. Nos conhecemos há menos de uma semana, mas há algo em você, a forma como você se concentra totalmente no que está fazendo, como não se intimida com nada, como seus olhos se iluminam quando fala sobre seus projetos. Ele a olhou intensamente. Nunca me senti assim antes. Rodrigo, você me fez perceber que estava vivendo uma vida pela metade, focado apenas no trabalho, em acumular sucesso, mas sem paixão real por nada. O coração de Isabela estava batendo acelerado. E você acha que eu posso mudar isso? Acho que você já mudou, disse ele suavemente. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, o peso da confissão pairando entre eles. Então Rodrigo se inclinou ligeiramente para a frente. E você, o que sente? Isabela respirou fundo, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha da qual talvez não conseguisse voltar. Sinto que você me assusta, admitiu ela, porque você me faz querer coisas que nunca pensei que quisesse. Me faz questionar todas as regras que criei para minha vida. Que tipo de coisas? Como seria acordar ao lado de alguém todos os dias? Como seria construir algo junto com outra pessoa, não apenas profissionalmente? Ela corou ligeiramente. Como seria me permitir ser vulnerável com alguém? Rodrigo estendeu a mão por cima da mesa, tocando suavemente a dela. Então não sou o único que está se sentindo perdido. Definitivamente não, sussurrou ela. Quando voltaram para a pousada, havia uma tensão no ar que nenhum dos dois sabia exatamente como lidar. Eles caminharam em silêncio pelo corredor que levava aos quartos, parando em frente à porta de Isabela. Obrigada pelo jantar, disse ela, procurando a chave na bolsa para ter algo em que se concentrar além dos olhos dele. Obrigado por ter vindo, respondeu Rodrigo. Eles ficaram ali parados, muito próximos, e Isabela podia sentir a tensão crescendo entre eles. Por um momento, pareceu que Rodrigo ia se inclinar para beijá-la, mas então ele recuou ligeiramente. Boa noite, Isabela. Boa noite. Sozinha no quarto, Isabela se encostou na porta fechada, o coração ainda acelerado. Sabia que estava se apaixonando por ele, e isso a aterrorizava e emocionava ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, acordou com o sol entrando pela varanda e o som dos pássaros. Havia dormido melhor do que em semanas, apesar da agitação emocional da noite anterior. Rodrigo a estava esperando no café da manhã, já vestido casualmente com jeans e uma camiseta que mostrava sua forma física atlética. Dormiu bem? Perguntou ele quando ela se juntou a ele na mesa. Surpreendentemente bem, admitiu ela. E você? Não muito, disse ele honestamente. Ficei pensando na nossa conversa. Antes que Isabela pudesse responder, uma jovem mulher se aproximou da mesa deles com um sorriso radiante. Rodrigo, exclamou ela, abraçando-o afetuosamente. Você chegou. Carol, disse Rodrigo, retribuindo o abraço. Esta é Isabela, de quem te falei. Carolina Almeida era uma versão feminina de Rodrigo. Os mesmos olhos azuis, o mesmo sorriso charmoso, mas com uma energia mais jovem e descontraída. Usava um vestido floral e tinha cabelos cacheados, presos de forma desleixada. Ah, Isabela, finalmente, disse Carolina, abraçando-a como se fossem amigas antigas. Rodrigo não para de falar sobre você. Carol. Rodrigo pareceu ligeiramente constrangido. O quê? É verdade, riu Carolina. Desde segunda-feira ele só fala em Isabela isso, Isabela aquilo. Fernando até brincou que nunca viu meu irmão assim. Isabela olhou para Rodrigo, que estava claramente tentando mudar de assunto. Como estão os preparativos do casamento? Perguntou ele.
Tudo perfeito. Aliás, Isabela, você pode me salvar? Minha organizadora de eventos está com gripe e não pode vir hoje. Você poderia dar uma olhadinha na decoração da cerimônia, só para ter certeza de que está tudo certo? Isabela olhou para Rodrigo, que assentiu encorajadoramente. Claro, seria um prazer ajudar. As duas passaram a manhã toda verificando cada detalhe da cerimônia que seria realizada nos jardins da pousada. Isabela ficou impressionada com o bom gosto de Carolina e sua atenção aos detalhes. Enquanto trabalhavam, as duas conversaram sobre tudo, desde arranjos florais até a vida amorosa de Rodrigo. Ele nunca trouxe ninguém para um evento da família, comentou Carolina enquanto ajustavam a decoração do altar. Nem mesmo a Camila, que ele namorou por 2 anos. Sério? Isabela tentou soar casual. Sério. Rodrigo sempre foi muito reservado sobre vida pessoal. Mas com você... Carolina sorriu. É diferente. Nunca ouvi falar de alguém da forma como fala de você. Carolina, você sabe que nos conhecemos há apenas uma semana, né? E daí? Riu a irmã de Rodrigo. Eu e Fernando decidimos que íamos nos casar na 3ª semana de namoro. Às vezes você simplesmente sabe. À tarde, Rodrigo encontrou as duas terminando os ajustes finais na decoração. Como estão minhas 2 organizadoras favoritas? Perguntou ele se aproximando. Sua acompanhante é uma joia, disse Carolina para o irmão. Ela salvou meu casamento. A decoração estava toda errada. Não estava toda errada, protestou Isabela. Só precisava de alguns pequenos ajustes. Rodrigo a olhou com uma expressão que ela estava começando a reconhecer. Aquele olhar que a fazia se sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Você é incrível, disse ele suavemente. É só o que eu faço, respondeu ela, mas podia sentir suas bochechas esquentando sob o olhar admirado dele. O casamento de Carolina e Fernando aconteceu ao pôr do sol, nos jardins da pousada decorados com luzes douradas e arranjos de flores brancas e verdes. Era uma cerimônia pequena e íntima, com cerca de 50 convidados, mas Isabela nunca havia visto algo tão bonito e emocionante. Ela usava o vestido rosa antigo que havia comprado especialmente para a ocasião, e quando Rodrigo a viu descendo a escada da pousada, a expressão no rosto dele fez todo o investimento valer a pena. Você está deslumbrante, disse ele, oferecendo o braço. Obrigada, murmurou ela, sentindo-se linda pela primeira vez em muito tempo. Rodrigo estava impecável em um terno azul marinho que realçava seus olhos, mas havia algo diferente nele naquela noite. Uma suavidade que ela não havia visto antes, como se o ambiente familiar o deixasse mais relaxado. Durante a cerimônia, eles se sentaram juntos na 2ª fileira. Isabela não conseguia evitar de observar Rodrigo enquanto ele assistia sua irmã se casar. Havia uma ternura em sua expressão, especialmente quando Carolina começou a chorar durante os votos, que tocou profundamente Isabela. Ela está linda, sussurrou Isabela para ele. Está, concordou Rodrigo, mas quando ela se virou para olhar para a noiva, percebeu que os olhos dele estavam fixos nela, não em Carolina. A recepção foi montada em uma área coberta nos jardins, com uma pista de dança pequena e íntima. Isabela se divertiu conhecendo a família e os amigos de Rodrigo, pessoas genuinamente calorosas que a receberam como se ela fosse parte do grupo há anos. Então você é a famosa Isabela, disse a mãe de Rodrigo, Helena, uma mulher elegante de 50 e poucos anos. Rodrigo não para de falar sobre você. Ele exagera, disse Isabela, tentando esconder o constrangimento. Não exagera, não, interferiu o pai de Rodrigo, Alberto. Nunca vi meu filho tão animado para apresentar alguém para a família. Durante o jantar, Isabela se viu sentada entre Rodrigo e Fernando, o noivo. A conversa fluiu naturalmente, e ela percebeu como Rodrigo era diferente quando estava com pessoas que realmente conhecia, mais descontraído, mais engraçado, mais humano. Rodrigo me contou que você é organizadora de eventos, disse Fernando. Deve ser uma profissão interessante. É muito gratificante, respondeu Isabela, especialmente em momentos como este, quando você vê o resultado do trabalho sendo a realização de um sonho de alguém. E Carol me disse que você salvou nosso casamento hoje, riu Fernando. Não sei como agradecer. Foi um prazer. Vocês merecem que tudo seja perfeito. Rodrigo colocou a mão suavemente nas costas dela, um toque que enviou arrepios por sua espinha.
Ela tem um talento natural para fazer as coisas ficarem perfeitas, disse ele, olhando diretamente para ela. Quando a banda começou a tocar e os convidados se moveram para a pista de dança, Rodrigo se levantou e estendeu a mão para Isabela. Dança comigo. Era mais uma afirmação do que uma pergunta, e Isabela aceitou sua mão sem hesitar. A música era lenta e romântica, e quando Rodrigo a puxou para perto na pista de dança, Isabela sentiu como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Ela podia sentir o calor do corpo dele através da camisa, o perfume masculino que já estava se tornando familiar. Obrigado por ter vindo, disse ele suavemente, seus lábios próximos ao ouvido dela. Obrigada por me convidar, respondeu ela, permitindo-se relaxar completamente em seus braços. Eles dançaram em silêncio por alguns minutos, simplesmente se movendo juntos no ritmo da música. Isabela fechou os olhos, permitindo-se sentir completamente aquele momento. A música, o perfume dele, a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Isabela, disse Rodrigo suavemente. Sim, posso te contar um segredo? Ela se afastou ligeiramente para olhar nos olhos dele. Claro, nunca trouxe ninguém para um evento da família antes. Sua irmã mencionou isso. Sabe por quê? Isabela balançou a cabeça. Porque nunca houve alguém que eu quisesse que minha família conhecesse. Alguém importante o suficiente para... Ele hesitou. Para compartilhar essa parte da minha vida. O coração de Isabela estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia senti-lo através dos corpos próximos. E eu sou importante o suficiente. Você é a pessoa mais importante que aconteceu na minha vida em anos, disse ele intensamente. Antes que Isabela pudesse responder, a música mudou para algo mais animado, e o momento foi quebrado pela chegada de Carolina, que puxou ambos para dançar em grupo com os outros convidados. O resto da noite passou como um borrão de risadas, dança e conversa. Isabela se divertiu mais do que havia se divertido em meses, e percebeu como era fácil se encaixar na vida de Rodrigo quando não havia pressão profissional. Por volta de meia-noite, quando a festa estava diminuindo e os noivos haviam se retirado, Rodrigo e Isabela caminharam lentamente de volta para a pousada. Foi uma noite perfeita, disse Isabela, respirando o ar fresco da montanha. Foi, concordou Rodrigo, mas não acabou ainda. Eles pararam em frente à porta do quarto de Isabela novamente, mas desta vez havia algo diferente no ar. Uma decisão havia sido tomada durante a noite, mesmo que nenhum dos dois a tivesse verbalizado. Rodrigo, começou Isabela, sua voz mais baixa que o normal. Sim, sobre aquelas regras que eu tinha sobre misturar trabalho com vida pessoal. Sim, acho que é hora de quebrar algumas delas. Rodrigo a olhou intensamente, procurando ter certeza de que havia entendido corretamente. Tem certeza? Em vez de responder com palavras, Isabela se aproximou dele e, pela primeira vez, foi ela quem iniciou o contato. Colocou as mãos no peito dele, sentindo os músculos firmes sob a camisa, e se inclinou para cima. O beijo foi suave no início, quase hesitante, mas quando Rodrigo respondeu puxando-a mais para perto, toda a tensão acumulada dos últimos dias explodiu. Era um beijo cheio de promessa, de desejo contido, de sentimentos que nenhum dos dois tinha coragem de nomear ainda. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Isabela, murmurou Rodrigo contra sua testa. Se fizermos isso, não há mais volta. Você entende isso? Entendo, sussurrou ela. E quero fazer isso. Rodrigo sorriu, o sorriso mais genuíno que ela já havia visto dele, e segurou seu rosto entre as mãos. Então vamos descobrir juntos onde isso vai dar. Isabela acordou com o som suave da chuva batendo na janela e a sensação estranha de estar em um lugar desconhecido. Por alguns segundos ficou desorientada, até que as memórias da noite anterior voltaram como uma onda. O casamento, a dança, o beijo que mudou tudo. Ela estava sozinha na cama, mas podia ouvir o barulho do chuveiro no banheiro adjacente. O quarto estava em meia luz devido às nuvens cinzentas lá fora, criando uma atmosfera íntima e aconchegante. As roupas de Rodrigo estavam cuidadosamente dobradas numa cadeira, junto com as dela. Isabela se sentou na cama, puxando os lençóis para cobrir o corpo, e tentou processar o que havia acontecido. Não se arrependia, nem por um segundo, mas a realidade começava a se instalar,
trazendo consigo todas as complicações que ela havia tentado evitar. A porta do banheiro se abriu, e Rodrigo saiu com apenas uma toalha amarrada na cintura, os cabelos ainda úmidos. Quando a viu acordada, sorriu de uma forma que fez o coração dela acelerar novamente. "Bom dia, linda", disse ele suavemente, se aproximando da cama. "Bom dia", respondeu ela, sentindo-se repentinamente tímida, apesar da intimidade que haviam compartilhado. Rodrigo se sentou na borda da cama, estendendo a mão para tocar gentilmente seu rosto. "Como você está?" "Confusa", admitiu Isabela honestamente. "Feliz, mas confusa." "Confusa sobre o quê?" Ela suspirou, se inclinando no toque dele. "Sobre o que fazemos agora. Sobre como isso vai afetar tudo." "Ei", disse Rodrigo, se inclinando para beijar suavemente sua testa. "Uma coisa de cada vez. Primeiro, que tal tomarmos um café da manhã juntos e conversarmos como dois adultos que se importam um com o outro?" Isabela assentiu, grata pela paciência dele. "Parece um bom começo." 45 minutos depois, eles estavam sentados numa mesa íntima no restaurante da pousada, com uma vista deslumbrante das montanhas envoltas em névoa. A chuva havia parado, mas o céu ainda estava nublado, criando uma atmosfera romântica e melancólica. "Então", disse Rodrigo depois que pediram café e frutas, "me conta o que está passando na sua cabeça." Isabela mexeu no café, organizando os pensamentos. "Estou pensando que ontem à noite foi incrível. Mais do que isso, foi perfeito. Mas agora temos que voltar para São Paulo e lidar com a realidade, com o fato de que você é um dos empresários mais poderosos da cidade, e eu sou apenas uma organizadora de eventos." Rodrigo se inclinou para a frente, seus olhos azuis sérios. "Primeira coisa, você nunca mais vai se referir a si mesma como apenas qualquer coisa. Você é uma empresária talentosa, inteligente e incrivelmente competente." Isabela sorriu ligeiramente. "Obrigada, mas você entende o que quero dizer." "Entendo, mas discordo completamente." Rodrigo pegou a mão dela sobre a mesa. "Isabela, o que aconteceu entre nós não tem nada a ver com posições sociais ou diferenças financeiras. Tem a ver com duas pessoas que se conectaram de uma forma real e rara. E o contrato de trabalho?" "Esqueça o contrato", disse Rodrigo sem hesitar. "Se você não quiser misturar nossa relação pessoal com negócios, tudo bem. Posso encontrar outra empresa para organizar os eventos internacionais." Isabela o olhou surpresa. "Você faria isso? Abriria mão de um projeto de milhões? Por você?" Sem pensar duas vezes. A sinceridade em sua voz a tocou profundamente. "Rodrigo, não posso deixar você fazer isso. É a oportunidade da sua vida para expandir internacionalmente. E você é a oportunidade da minha vida para ser genuinamente feliz", disse ele intensamente. "Eu escolho você." Lágrimas se formaram nos olhos de Isabela. "Isso não é justo. Não posso ser responsável por você abrir mão dos seus sonhos profissionais. Você não está me fazendo abrir mão de nada. Está me fazendo escolher o que realmente importa." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em pensamentos. Finalmente, Isabela suspirou. "E se tentássemos fazer os dois darem certo?" disse ela hesitante. "Como assim?" "O contrato de trabalho e nossa relação pessoal, com regras claras, limites bem definidos." Rodrigo estudou seu rosto cuidadosamente. "Você tem certeza? Não vai ser fácil." "Nada que valha a pena é fácil", disse Isabela, ecoando as palavras que Sofia havia lhe dito dias antes. "Mas se conseguirmos, podemos ter tudo. Ou podemos perder tudo", apontou Rodrigo. "Então vamos ter certeza de que não perdemos." Rodrigo sorriu lentamente. "Você realmente é extraordinária, sabia disso?" "Apenas prática", disse ela, mas estava sorrindo também. "Está bem", disse Rodrigo. "Vamos tentar, mas com algumas condições." "Quais?" "Primeira, no escritório somos estritamente profissionais. Nada de demonstrações de afeto, nada de favorecimento aparente." "Concordo." "Segunda, se em algum momento um de nós sentir que a situação está comprometendo o trabalho ou nosso relacionamento, conversamos imediatamente e honestamente sobre isso." "Concordo também." "E terceira", Rodrigo se inclinou para mais perto dela, baixando a voz. "Fora do escritório, você é completamente minha." O tom possessivo em sua voz fez algo se mexer no baixo ventre de Isabela. "E você é completamente meu",
respondeu ela. Fechado, disse Rodrigo, levantando a xícara de café num brinde improvisado. Fechado, concordou Isabela, brindando com ele. Eles passaram o resto da manhã conversando sobre logística, como lidariam com a situação no trabalho, como manteriam a privacidade, como navegariam os desafios que certamente viriam. Mas por baixo de toda a conversa prática, havia uma corrente de excitação pelo que estavam embarcando juntos. Quando chegou a hora de fazer check-out e voltar para São Paulo, Isabela se sentiu estranhamente nostálgica. Aquele fim de semana havia sido como viver em uma bolha, longe das complicações do mundo real. Não quero voltar, admitiu ela enquanto Rodrigo colocava as malas no carro. Nem eu, concordou ele. Mas temos que voltar para começar nossa vida real juntos. Durante a viagem de volta, eles desenvolveram ainda mais seus planos. Isabela oficialmente aceitaria o contrato para organizar os eventos internacionais da Almeida Holdings. Eles manteriam suas vidas pessoais completamente separadas do ambiente de trabalho e veriam onde esse relacionamento extraordinário os levaria. Uma última coisa, disse Rodrigo quando estavam chegando na cidade. O quê? Quero te levar para jantar hoje à noite. Um encontro de verdade em São Paulo. Isabela sorriu. Como nosso primeiro encontro oficial. Exatamente. Quero fazer isso direito. Então sim, disse ela. Adoraria. Quando Rodrigo a deixou em seu apartamento, beijou-a suavemente antes de ela sair do carro. Te busco às 8, disse ele. Estarei pronta, prometeu ela. Subindo para seu apartamento, Isabela se sentiu como se fosse uma pessoa completamente diferente da que havia descido na sexta-feira. Em um fim de semana, sua vida havia mudado completamente. E pela primeira vez em muito tempo, ela estava ansiosa para descobrir o que o futuro reservava. 3 meses depois, Isabela estava em seu novo escritório, uma sala elegante no 15º andar de um prédio comercial em Itaim Bibi, com vista para a cidade e espaço suficiente para a equipe expandida que havia contratado para lidar com os projetos internacionais da Almeida Holdings. A empresa dela havia crescido de 3 para 15 funcionários em apenas 12 semanas. Isabela, os fornecedores de Miami confirmaram tudo para o evento de lançamento, anunciou Mariana, entrando na sala com uma pasta cheia de documentos. E a equipe de Lisboa enviou as fotos do local escolhido para a recepção dos investidores. Perfeito, disse Isabela, verificando os últimos detalhes no computador. E o cronograma de viagem? Tudo confirmado. Você voa para Miami na quarta-feira, evento na sexta, Lisboa na segunda seguinte. Era uma agenda corrida, mas Isabela estava adorando cada minuto. O projeto com a Almeida Holdings havia se revelado ainda mais ambicioso do que Rodrigo havia inicialmente descrito. Nos últimos 3 meses, ela havia organizado eventos em 5 cidades diferentes, coordenado equipes internacionais e estabelecido parcerias que transformaram sua empresa de uma operação local em uma consultoria com reconhecimento internacional. Marie, disse Isabela, pode cancelar todos os compromissos de hoje às 18 horas? Tenho um jantar importante. Mariana sorriu maliciosamente. Deixe-me adivinhar. Jantar de negócios com o Sr. Almeida? Era um segredo mal mantido no escritório que Isabela e Rodrigo estavam juntos, embora eles mantivessem estrita profissionalidade durante todas as interações de trabalho. Mas Mariana a conhecia bem demais para ser enganada. É nosso aniversário de 3 meses, admitiu Isabela, corado ligeiramente. 3 meses. Mariana se jogou na cadeira em frente à mesa. Isa, você está radiante. Nunca te vi assim. Era verdade. Os últimos 3 meses haviam sido os mais felizes da vida de Isabela. Ela e Rodrigo haviam conseguido encontrar um equilíbrio entre suas vidas profissionais e pessoais que funcionava surpreendentemente bem. Durante o dia, eram parceiros de negócio focados e eficientes. À noite e nos fins de semana, eram um casal completamente apaixonado. Ele me faz feliz, disse Isabela simplesmente. E vocês vão oficializar isso quando? Oficializar como? Isa, vocês estão juntos praticamente todos os dias há 3 meses. Quando vão assumir publicamente? Quando você vai se mudar para o apartamento dele? Quando... Uma coisa de cada vez, riu Isabela. Estamos bem como estamos. Mas a verdade era que ela havia pensado sobre isso também.
Rodrigo havia sutilmente sugerido várias vezes que ela passasse mais noites no apartamento dele, uma cobertura deslumbrante em jardins, e ela havia começado a manter algumas roupas lá. Era uma progressão natural, mas Isabela ainda estava se acostumando com a ideia de dividir sua vida tão completamente com outra pessoa. Às 18 horas em ponto, Rodrigo apareceu na recepção de seu escritório. Era algo que ele fazia pelo menos 2 vezes por semana. Passava para buscá-la depois do trabalho, sempre impecavelmente vestido, sempre com flores ou alguma pequena surpresa. Hoje, ele trazia um buquê de orquídeas brancas, as flores favoritas dela, e usava aquele sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar depois de 3 meses. "Pronta para a nossa celebração?" perguntou ele, beijando suavemente sua bochecha. "Mais que pronta", disse Isabela, pegando sua bolsa. "Onde vamos?" "Surpresa", disse Rodrigo misteriosamente. Eles desceram para o estacionamento, onde o motorista de Rodrigo os esperava. Durante o trajeto, ele segurou a mão dela e contou sobre seu dia. Reuniões com investidores, ligações com as equipes de Miami e Lisboa, aprovação de novos projetos. "E você?", perguntou ele. "Como foi seu dia?" Isabela contou sobre os preparativos finais para os próximos eventos, sobre as novas parcerias que estava estabelecendo, sobre como sua equipe estava se adaptando ao crescimento acelerado da empresa. "Você é incrível", disse Rodrigo, beijando sua mão. "Transformou sua empresa em 3 meses mais do que muitas pessoas conseguem em anos." "Tive um cliente que acreditou em mim", disse Isabela, sorrindo para ele. "Não", corrigiu Rodrigo. "Eu tive sorte de encontrar alguém extraordinária." O carro parou em frente ao edifício Copan e Isabela olhou confusa para Rodrigo. "O que estamos fazendo aqui?" "Subindo", disse ele enigmaticamente. Eles pegaram o elevador até o último andar, onde havia um restaurante que Isabela nunca havia visitado. Era pequeno, íntimo, com apenas 12 mesas e uma vista panorâmica de 360 graus da cidade. "Rodrigo, que lugar é esse?" "Um restaurante que abriu mês passado. Conheci o chefe em Miami e sugeri que ele viesse para São Paulo." Rodrigo sorriu. "Esta é nossa mesa." Eles foram conduzidos para uma mesa próxima às janelas, com vista para o pôr do sol que pintava a cidade com tons dourados e rosa. Era uma vista deslumbrante, mas Isabela mal conseguia se concentrar na paisagem com Rodrigo sentado à sua frente, olhando para ela daquela forma intensa que ela havia aprendido a reconhecer. "Por que estou sentindo que há algo que você não está me contando?" perguntou ela depois que pediram vinho. "Por que há?", admitiu Rodrigo. "Tenho algumas coisas para te contar." O coração de Isabela acelerou. "Que tipo de coisas?" Rodrigo respirou fundo. "Primeira coisa, recebi uma proposta para expandir a Almeida Holdings para a Europa. Não apenas Portugal, França, Inglaterra, Alemanha." "Rodrigo, isso é incrível!" exclamou Isabela. "É exatamente o que você sempre sonhou." "É, mas significaria passar pelo menos 6 meses por ano na Europa pelos próximos 2 anos. A realização do que isso significava atingiu Isabela como um soco. "Ah, segunda coisa", continuou Rodrigo rapidamente. "Só vou aceitar se você vier comigo." "Como assim?" "Como minha parceira, tanto pessoalmente quanto profissionalmente." Rodrigo se inclinou para a frente. "Isabela, quero que você seja responsável por todos os eventos da expansão europeia. Quero que sua empresa seja nossa consultoria oficial internacional." A cabeça de Isabela estava girando. "Rodrigo, isso seria imenso. Minha empresa não está pronta para algo dessa magnitude." "Sua empresa vai estar pronta porque você vai fazer com que esteja", disse Rodrigo confiante. "Você é a pessoa mais competente que conheço." "E pessoalmente?", perguntou ela, sua voz mais baixa. "Pessoalmente", Rodrigo se levantou e se ajoelhou ao lado da cadeira dela, tirando uma pequena caixa do bolso. "Quero que você seja minha esposa." Isabela sentiu o ar faltar dos pulmões. A caixa continha um anel de noivado deslumbrante, um diamante solitário em formato clássico que refletia as luzes da cidade lá embaixo. "Rodrigo, Isabela Costa", disse ele, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. "Você entrou na minha vida arrumando uma gravata torta e acabou arrumando minha vida inteira. Quer se casar comigo? Quer construir um império juntos, tanto no amor quanto nos negócios?"
Lágrimas rolavam pelo rosto de Isabela quando ela olhou para o homem ajoelhado à sua frente. 3 meses antes, ela era uma organizadora de eventos local, tentando crescer sua empresa. Agora, o homem que amava estava propondo não apenas casamento, mas uma parceria que transformaria seus sonhos mais ambiciosos em realidade. Sim, sussurrou ela. Sim, sim, 1000 vezes sim. Rodrigo colocou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la ali mesmo no restaurante, com a cidade de São Paulo iluminada ao fundo e o futuro brilhando diante deles. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Você tem certeza de que está pronta para isso? Perguntou Rodrigo, secando as lágrimas do rosto dela. Para a Europa, para expandir sua empresa internacionalmente, para se casar comigo e aguentar minhas gravatas tortas pelo resto da vida. Isabela riu, colocando as mãos no peito dele. Rodrigo, eu vou passar o resto da minha vida arrumando suas gravatas e construindo algo incrível ao seu lado. Então prepare-se, disse ele, beijando-a novamente, porque nossa aventura está apenas começando. 1 ano depois, Isabela estava na varanda de um hotel 5 estrelas em Londres, observando o Tâmisa enquanto falava ao telefone com sua equipe em São Paulo. O anel de noivado brilhava em seu dedo enquanto ela gesticulava, coordenando simultaneamente 3 eventos em países diferentes. Mari, confirma com a equipe de Paris que as flores chegaram no horário certo, dizia ela ao telefone, enquanto verificava e-mails no laptop. E me manda os números finais do evento de ontem em Berlim. A empresa dela havia se transformado completamente. Costa International Events agora tinha escritórios em 5 países e uma reputação que atraía clientes das maiores empresas europeias. Tudo havia acontecido mais rápido do que ela jamais havia sonhado possível. Bom dia, futura esposa. A voz de Rodrigo a fez se virar. Ele havia acabado de acordar e usava apenas calças de pijama, os cabelos bagunçados de sono, mas ainda assim conseguia estar absurdamente atraente. Bom dia, futuro marido, respondeu ela, terminando a ligação e se levantando para beijá-lo. Como dormiu? Melhor agora que você está aqui, disse ele, puxando-a para mais perto. Você estava acordada há quanto tempo? 1 hora. Diferença de fuso horário com o Brasil, explicou Isabela. Mas consegui resolver o problema com os fornecedores de Dublin. Rodrigo balançou a cabeça, sorrindo. Você nunca para, né? Olha quem fala, riu ela. Ontem você teve reuniões das 7 às 23 horas. Touché. Ele a beijou na testa. Mas hoje é sábado, sem trabalho, sem reuniões, sem telefone. Prometido? Prometido. Hoje é só para nós. Era algo que eles haviam aprendido a fazer ao longo do último ano. Proteger tempo para eles mesmos em meio ao caos dos negócios internacionais. A expansão europeia da Almeida Holdings havia sido um sucesso absoluto, mas também extremamente demandante. Sem momentos como esse, Isabela sabia que poderiam facilmente se perder no trabalho. Eles tomaram café da manhã no quarto, planejando o dia. Londres havia se tornado quase uma segunda casa para eles. Passavam pelo menos 1 semana por mês ali, e Isabela estava considerando abrir um escritório permanente na cidade. Tenho uma confissão, disse Rodrigo enquanto eles caminhavam pela margem do Tâmisa mais tarde naquele dia. Boa ou ruim? Boa, eu acho, ele sorriu. Comprei uma casa aqui. Isabela parou de andar abruptamente. O quê? Quando? Semana passada. Em Notting Hill tem um jardim pequeno, 3 quartos. Rodrigo pareceu repentinamente nervoso. Achei que poderia ser nosso refúgio quando estivermos na Europa. Rodrigo Almeida, disse Isabela lentamente. Você comprou uma casa em Londres sem me consultar? Por um momento, ele pareceu se arrepender da decisão. Então Isabela começou a rir. Mostre-me agora, disse ela puxando-o pelo braço. A casa era perfeita. Um townhouse vitoriano em uma rua tranquila, com janelas enormes e um jardim dos fundos que seria perfeito para relaxar depois de dias corridos. Isabela se apaixonou instantaneamente. É nossa? Perguntou ela, girando no meio da sala de estar vazia. Nossa, confirmou Rodrigo. Se você gostar. Eu amo, disse ela, correndo para os braços dele. Amo a casa, amo Londres, amo você. Amo você também, murmurou ele contra seus cabelos. E tenho mais uma surpresa. Mais uma. Rodrigo, você vai me matar do coração. Ele riu puxando uma pasta do carro.
Lembra que você mencionou querer expandir para a Ásia? Sim. Recebi uma proposta de uma empresa de Hong Kong. Querem contratar a Costa International para organizar uma série de eventos para empresas ocidentais que estão entrando no mercado asiático. Isabela olhou os documentos, seus olhos se arregalando conforme lia. Rodrigo, isso é gigante. Seria o maior contrato da sua carreira até agora, concordou ele. Mas significaria mais viagens, mais tempo longe do Brasil. Significaria realizar sonhos que eu nem sabia que tinha, disse Isabela suavemente. Mas tenho que perguntar, isso não vai interferir com seus planos? Meus planos são os seus planos, disse Rodrigo firmemente. Somos parceiros, lembra? Em tudo. Naquela noite, jantando em um pequeno restaurante italiano próximo à nova casa deles, Isabela refletiu sobre como sua vida havia mudado. 1 ano e meio antes, ela era uma organizadora de eventos tentando se estabelecer em São Paulo. Agora, era a CEO de uma empresa internacional, noiva de um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil e estava prestes a expandir para a Ásia. Às vezes não acredito que tudo isso seja real, disse ela para Rodrigo. Por quê? Porque é tudo muito perfeito. Muito mais do que eu sonhava. Rodrigo pegou a mão dela por cima da mesa. Sabe qual é a melhor parte de tudo isso? O quê? Que estamos construindo juntos. Cada sucesso seu é meu também. Cada conquista minha é sua. Somos uma equipe. A melhor equipe, concordou Isabela. E ainda nem começamos oficialmente, disse Rodrigo, tocando o anel de noivado dela. Faltam 3 meses para o casamento. Você está nervoso? Nervoso para me casar com você? Jamais, disse Rodrigo. Nervoso com uma festa para 300 pessoas? Um pouco. Isabela riu. Relaxa, tenho uma organizadora de eventos muito boa cuidando de tudo. A melhor do mundo, concordou ele. Rodrigo? Sim? Obrigada. Por quê? Por ter acreditado em mim quando nem eu mesma acreditava. Por ter me dado oportunidades que transformaram minha vida. Ela hesitou. Por ter me ensinado que não preciso escolher entre amor e carreira. Obrigado você, disse Rodrigo intensamente, por ter arrumado minha gravata naquele dia e mudado minha vida para sempre. Para sempre? Para sempre, prometeu ele. 6 meses depois, Isabela estava de pé em frente ao espelho do quarto nupcial da fazenda em Campos do Jordão, onde havia escolhido se casar. O vestido de noiva era um sonho, seda pura com aplicações delicadas de renda, um corte clássico que a fazia se sentir como uma princesa. Você está linda demais, disse Carolina, que estava atuando como madrinha principal. Rodrigo vai desmaiar quando te ver. Estou nervosa, admitiu Isabela, ajustando o véu pela 10ª vez. Por quê? Você ama ele, ele te ama, vocês já estão construindo uma vida incrível juntos. Não nervosa com o casamento, esclareceu Isabela. Nervosa com o que vou contar para ele hoje à noite. Carolina pareceu confusa. Que história é essa? Antes que Isabela pudesse responder, Mariana entrou no quarto com um buquê deslumbrante de orquídeas brancas e rosas. Está na hora, anunciou ela. Todos os convidados estão acomodados, a música está pronta, e seu futuro marido está na entrada da igreja parecendo que vai ter um ataque de nervos. Isabela sorriu, sentindo uma calma repentina tomar conta dela. Depois de 2 anos juntos, finalmente chegara o dia em que se tornaria oficialmente a senhora Almeida. A cerimônia foi realizada na capela da fazenda, decorada com arranjos enormes de flores brancas e verdes, exatamente como Isabela havia sonhado. Quando as portas se abriram e ela começou a caminhar pelo corredor com seu pai, viu Rodrigo esperando no altar e sentiu como se o mundo inteiro fizesse sentido. Ele estava impecável em um smoking azul marinho, mas foi a expressão em seu rosto que fez lágrimas se formarem nos olhos dela. Era amor puro, admiração e uma promessa silenciosa de para sempre. Quando finalmente chegou até ele, Rodrigo tomou sua mão e sussurrou. Você está absolutamente deslumbrante. Você também não está mal, sussurrou ela de volta, fazendo-o rir. Os votos foram simples, mas profundos. Rodrigo prometeu apoiar seus sonhos, desafiar sua mente e amar seu coração todos os dias de sua vida. Isabela prometeu ser sua parceira em todas as aventuras, sua melhor amiga em todos os momentos e arrumar suas gravatas para sempre.
Quando o padre finalmente disse, pode beijar a noiva, Rodrigo a beijou com tanta intensidade que os convidados aplaudiram e riram ao mesmo tempo. A recepção foi tudo o que Isabela havia planejado. Elegante, mas aconchegante, com detalhes que refletiam suas personalidades e a jornada que haviam percorrido juntos. Durante a festa, ela circulou entre os convidados, família, amigos, colegas de trabalho, clientes que haviam se tornado amigos. Então, disse Carlos, se aproximando durante a dança, quando vocês vão anunciar a fusão oficial das empresas? Isabela e Rodrigo trocaram um olhar. Essa era uma das novidades que planejavam compartilhar após a lua de mel. Em breve, disse Rodrigo diplomaticamente. E quando vão nos dar um herdeiro? Provocou a mãe de Rodrigo, Helena. Mamãe. Já Rodrigo pareceu constrangido. É uma pergunta válida, defendeu-se Helena. Vocês dois já estão estabelecidos, casados. Isabela e Rodrigo trocaram outro olhar, e dessa vez ela sorriu de uma forma que ele conhecia bem. Na verdade, disse Isabela, essa é uma conversa que Rodrigo e eu vamos ter hoje à noite. Mais tarde, na suíte nupcial que haviam reservado na fazenda, depois que os últimos convidados foram embora, Isabela finalmente teve Rodrigo só para ela. Ele havia afrouxado a gravata e tirado o paletó, mas ainda estava devastadoramente bonito. Senhora Almeida, disse ele, se aproximando dela. Como soa isso? Perfeito, respondeu ela, colocando os braços ao redor do pescoço dele. Absolutamente perfeito. Tenho um presente para você, disse Rodrigo, pegando uma pequena caixa embrulhada. Rodrigo, você não precisava... Abra. Dentro da caixa havia uma chave dourada com um chaveiro personalizado. É a chave do nosso novo escritório conjunto em Nova York, explicou ele. Pensei que seria o lugar perfeito para a sede internacional das nossas operações combinadas. Isabela olhou para ele, incrédula. Você alugou um escritório em Nova York? Comprei, corrigiu ele. Um andar inteiro no Midtown. Metade para a Almeida Holdings International, metade para a Costa Events Global. Costa Events Global. Achei que era hora de expandir o nome para refletir o que você construiu. Lágrimas se formaram nos olhos de Isabela. Mesmo depois de 2 anos, Rodrigo continuava a surpreendê-la com sua fé em seus sonhos. Eu também tenho um presente para você, disse ela nervosamente. Não precisava de presente. Você se tornar minha esposa é presente suficiente. Isabela respirou fundo. Rodrigo, lembra quando sua mãe perguntou sobre herdeiros? Lembro. Desculpa, ela é ansiosa. Ela não vai ter que esperar muito, interrompeu Isabela suavemente. Rodrigo ficou muito quieto, processando as palavras dela. Isabela, você está dizendo... Estou grávida, disse ela com um sorriso radiante. De 6 semanas. Vamos ter um bebê. A expressão no rosto de Rodrigo passou por várias fases. Choque, incredulidade, alegria pura. E finalmente uma emoção tão intensa que ele teve que se sentar. Sério? Perguntou ele com a voz embargada. Sério, confirmou ela, mostrando o exame que havia guardado na bolsa. Descobri na semana passada, mas queria esperar até hoje para contar. Rodrigo se levantou e a pegou no colo, girando-a pela suíte enquanto ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Não posso acreditar, dizia ele repetidamente. Vamos ter um bebê. Vamos ser pais. Vamos, confirmou Isabela. E ele ou ela vai crescer vendo os pais construírem um império juntos. E sabendo que o amor verdadeiro existe, acrescentou Rodrigo, colocando-a no chão e beijando-a profundamente. Como você acha que vai ser? Perguntou Isabela quando se separaram. O quê? Nosso filho, nosso futuro. Rodrigo sorriu, colocando as mãos no rosto dela. Acho que vai ser uma aventura incrível, cheia de surpresas, desafios, sucessos e muito amor. Como tudo que fazemos juntos. Exatamente como tudo que fazemos juntos. 6 anos depois, Isabela estava em seu escritório em Nova York, observando a filha de 5 anos, Sofia, brincar no cantinho que haviam montado especialmente para ela. A menina tinha os olhos azuis do pai e a determinação da mãe, e já mostrava sinais de querer ajudar com os eventos da mamãe. Mamãe, disse Sofia, se aproximando da mesa. Papai chegou. Isabela levantou os olhos e viu Rodrigo na porta, ainda de terno depois de uma reunião, mas com aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar depois de todos esses anos. Como foi a reunião com os investidores japoneses?
perguntou ela, se levantando para beijá-lo. Fechamos o contrato, disse ele triunfante. A expansão para Tóquio está aprovada. Rodrigo, isso é incrível, exclamou Isabela. Significa que vamos precisar da melhor organizadora de eventos do mundo para o lançamento, disse ele piscando para ela. Conheço uma, disse Isabela flertando descaradamente. Mas ela é cara. Ela vale cada centavo, disse Rodrigo beijando-a novamente. Eca, protestou Sofia, fazendo ambos rirem. Naquela noite, depois que Sofia dormiu em seu quarto no apartamento deles em Manhattan, Isabela e Rodrigo se sentaram na varanda com vista para Central Park, refletindo sobre a jornada que haviam percorrido. Às vezes ainda não acredito que tudo começou com uma gravata torta, disse Isabela aconchegada nos braços dele. A melhor gravata mal ajustada da história, concordou Rodrigo. Mudou minha vida completamente. Nossa vida, corrigiu ela. Nossa vida, concordou ele beijando o topo de sua cabeça. Eles haviam construído algo extraordinário juntos. 2 empresas prósperas que agora operavam em 3 continentes, um casamento sólido baseado em amor e parceria real e uma filha que era a luz de suas vidas. Mas o mais importante era que haviam aprendido que o sucesso verdadeiro não era apenas sobre conquistas profissionais. Para onde vamos a partir daqui? Perguntou Isabela. Para onde você quiser ir, respondeu Rodrigo. Enquanto formos juntos, estou pronto para qualquer aventura. Mesmo que eu queira expandir para a Austrália, especialmente se você quiser expandir para a Austrália. Isabela riu, se virando para beijá-lo. Te amo, Rodrigo Almeida. Te amo, Isabela Almeida. E ali na varanda de seu apartamento em Nova York, com o mundo inteiro de possibilidades à sua frente e o amor de suas vidas ao lado, Isabela soube que sua história havia apenas começado. Afinal, as melhores aventuras eram aquelas construídas a 2, uma gravata bem ajustada por vez.